Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução do nosso exame. E desta vez eu escolhi como tema para este vídeo reconciliação bancária. Então eu vou estar resolvendo todos os exercícios de reconciliação bancária dos MOCs de junho, de julho, de agosto e de janeiro. E para este exercício eu tenho aqui comigo meu mapa em Excel e eu coloquei já aqui as perguntas para junto entendermos melhor e resolvermos, ok? E eu vou estar ensinando dois métodos para resolver, um que é este e o outro que eu acredito que vai ser mais fácil de fazê-lo no ato da prova, pois acredito que este poderia ser um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos lá entender e depois os colegas podem escolher a melhor opção para resolver este exercício. Portanto, para resolvermos este exercício, tenho aqui o primeiro, MOC de junho, e o exercício diz o seguinte: a 5 de junho do ano 2017, até conta limitada recebeu um extrato da sua conta bancária do Banco BFA, com referência a 31 de maio de 2017, que informava um saldo de 190.900 kwanza. 190.900 kwanza. Após analisar o seu conteúdo comparativamente aos seus registros contabilísticos, constatou o cheque 181253 do cliente Antunes foi contabilizado por 12.600 kwanza, quando o valor do talão de depósito era de 16.200. O total dos cheques enviados a fornecedores que ainda não foi debitado pelo banco era de 24.000 kwanzas. Não tinham sido lançados na contabilidade juros de um depósito a prazo líquido de retenção na fonte de 10.000 kwanzas e despesas bancárias no valor de 2.000 kwanzas. Então, o que nos pede neste exercício é nada mais nada menos do que o saldo na nossa contabilidade. Qual é o saldo que eu tenho registrado na minha contabilidade? E para isso, eu tenho que identificar quais são os movimentos que estão na contabilidade e não estão no banco, e quais são os movimentos que estão no banco e não estão na contabilidade. E vamos começar por parte. Vamos começar primeiro, já temos o nosso saldo inicial, nosso saldo do banco, que é de 190.900 kwanza. Agora vamos para as resoluções, ou para os conteúdos comparativos. Nós temos um cheque do cliente Antunes que foi contabilizado de 12.600 kwanza, quando o valor na verdade seria 16.200. Então quer dizer que eu tenho na minha contabilidade um valor inferior ao que tenho no banco. Logo, eu tenho na minha contabilidade um cheque com uma diferença, eu tenho na minha contabilidade uma diferença de, eu tenho aqui 16.200 menos 12.600. Então eu tenho na minha contabilidade uma diferença de 3.600 kwanza. Está resolvido o primeiro ponto, vamos para o segundo. O total dos cheques enviados a fornecedores ainda não foi debitado pelo banco, era de 24.000 kwanzas. Logo, eu tenho este movimento na minha contabilidade, mas não existe no banco. Então, se é um cheque, é uma diminuição de valor. Logo, eu já acreditei na minha contabilidade um cheque para pagamento dos fornecedores no valor de 24.000 kwanzas. Muito bem, vamos para o terceiro ponto. Não tinham sido lançados na contabilidade juros de um depósito a prazo. Depósito a prazo, estamos logo diante de um proveito financeiro. Logo, se estamos diante de um proveito financeiro, diz o exercício que não tinha sido lançado na contabilidade. Se não está lançado na contabilidade, então está lançado no banco. Então é um movimento que está no banco e não na contabilidade. Se o movimento está no banco e não na contabilidade, qual é o valor? 10.000 kwanzas. Agora um ponto que nós precisamos perceber é, eu tenho aqui uma explicação básica e o ponto é, os movimentos contabilísticos aumentam-se debitando, e diminuem-se creditando. Logo, se eu quiser diminuir o movimento na contabilidade, nós usamos o crédito. Se eu quiser aumentar o movimento na contabilidade, usamos o débito. Que aí estamos, não é? Muito bem. Já no banco, os movimentos são o contrário. Os movimentos são o seguinte. No banco, os movimentos são
aumentam-se creditando e diminui-se debitando. Aquilo que nós estamos debitando na contabilidade, o banco está acreditando. E aquilo que nós estamos debitando, ou aquilo que nós estamos creditando na contabilidade, o banco está debitando. Logo, aquilo que é um proveito na contabilidade, aquilo que nós registramos na contabilidade a débito como entrada, o banco registra crédito como entrada. Aquilo que nós registramos na contabilidade a crédito como saída, o banco registra a débito como saída. Ok? Então estamos lá. Pronto. Tendo este ponto de vista em mente, então já sabemos que se o banco está a dizer que é um depósito a prazo que está na contabilidade, logo é um crédito. Okay? Quer dizer que o banco já acreditou no nosso extrato um valor de 10.000 kwanzas. O banco já acreditou no nosso extrato um valor de 10.000 kwanzas. E tem uma despesa bancária no valor de 2.000 kwanzas. Logo, o banco já tem uma despesa bancária no valor de 2.000 kwanzas. Logo, o banco já registrou, já debitou na nossa conta ou no nosso extrato 2.000 kwanzas. Muito bem. Então temos já registrados os nossos movimentos. Agora vamos para encontrar então o saldo na contabilidade. E para encontrarmos o saldo na contabilidade, nós vamos ter atenção que é tudo que é débito eu somo. Tudo que é crédito eu subtraio. Tudo que é débito, para encontrarmos o saldo na contabilidade, tudo que é débito eu somo. Tudo que é crédito eu subtraio. Logo, não temos nenhum débito, temos crédito, então eu subtraio. Temos crédito, subtraio. Temos um débito, eu somo. Temos um crédito, eu subtraio. Assim sendo, o nosso saldo na contabilidade é 155.300 kwanzas. Os colegas depois encontram as vossas alíneas para responder esta questão. Como eu dizia, eu vou estar a ajudar os colegas a entender um outro método bem fácil, bem rápido, que os colegas vão fazer se calhar na prova, pois se calhar não vão poder fazê-lo pela sua complexidade, mas poderão usar um método bem simples e rápido de fazer. E o método bem simples e rápido de fazer é o seguinte: eu tenho na minha contabilidade, no meu extrato, 190.900 kwanzas. Tenho no meu extrato 190.900 kwanzas. Então eu digo assim: o cheque do Antunes que devia ser contabilizado cada 16.200, eu contabilizei 12.600. Logo tenho a menos na minha contabilidade 3.600 kwanzas. Tenho a menos na minha contabilidade 3.600 kwanzas. O total de cheque enviado ao fornecedor ainda não debitado no banco, quer dizer que está na minha contabilidade, não está no banco. Então quer dizer que eu tenho na minha contabilidade a menos 24.000 kwanzas. Não tinha sido lançado os juros de um depósito a prazo. Logo, se é depósito a prazo, é um proveito, é uma entrada. Como eu não tenho registrado essa entrada, logo eu tenho a menos 10.000 kwanzas. As despesas bancárias no valor de 2.000 kwanzas. Como o banco já debitou ou já descontou esse valor, quer dizer que eu tenho ainda, por não ter descontado na contabilidade, eu tenho a mais este valor de 2.000 kwanzas. Tenho a mais 2.000 kwanzas. Então, se eu tenho a mais 2.000 kwanzas, o meu resultado seria, portanto, 155.300 kwanzas. Eu vou repetir. Aquilo que eu não tenho na minha contabilidade, então eu tenho a menos. Aquilo que já não tem na minha contabilidade, eu tenho a menos. Aquilo que não está registrado na minha contabilidade, eu tenho a menos. Aquilo que seria uma saída no banco, mas na minha contabilidade não saiu, logo ainda esse valor existe, é como se ainda estivesse na contabilidade. Então tenho a mais esse dinheiro, porque eu tinha que reduzir e não reduzi, não fiz, então tenho ainda a mais esse dinheiro. Logo, o meu saldo é 155.300 kwanzas. Pronto, este é um método rápido de fazê-lo e que certeza vai vos ajudar muito no ato da prova. Vamos para o segundo MOC, que é o MOC de julho. E o MOC de julho diz que a sociedade LCLB possui nas suas duas contas bancárias, uma no BAI e outra no BCI.
Na preparação da reconciliação bancária da conta no Banco BAE, relativa ao mês de junho de 2018, apurou-se que o saldo do extrato bancário era de 12.232.500 kwanza. Identificou-se as seguintes diferenças. Pronto, já temos o nosso saldo no BAE, e algo que prestemos atenção é, embora ela tenha duas contas, mas estão a nos dizer que a reconciliação bancária foi feita no Banco BAE, da conta do Banco BAE. Então, esqueçamos os movimentos do Banco BCI. Vamos então para os movimentos. Nós temos as seguintes diferenças. Cheque ainda não debitado no banco. Cheque ainda não debitado no banco. Se o cheque ainda não debitou no banco, quer dizer que eu tenho na minha contabilidade este cheque. Débito, nesse caso deveria ser uma despesa, eu ainda tenho na minha contabilidade, ou seja, eu tenho registrado na minha contabilidade essa saída, ou essa despesa, cheque não depositado no banco, no valor de 1.625.000 kwanzas. Muito bem, segundo ponto. Despesas com serviços bancários apenas debitado no extrato bancário. Logo, esse movimento está no banco e não na minha contabilidade. Despesas bancárias. Logo, se a despesa bancária debitado é mesmo debitado, então eu vou colocar aqui, conforme nós dizíamos, os débitos, os bancos diminuem debitando e aumentam creditando. Logo, se é uma despesa bancária, então o banco já diminuiu na minha conta bancária no valor de 5.000 kwanzas. Depois temos devolução de uma caução entregue para uma garantia de uma operação de crédito. Logo, se é uma devolução, quer dizer que o banco devolveu no valor que nós havíamos dado como caução. Se o banco devolveu, então o banco já deu a entrada deste valor no meu extrato e eu ainda não registrei o valor na minha contabilidade. Então eu tenho 1.250.000 kwanzas como crédito. Falta-nos um movimento. Temos aqui 112.500.000 kwanzas. Sim, está certo. Depois temos depósito efetuado no BCI. Este depósito efetuado no BCI, eu registrei na minha contabilidade. Só que ao registrar na minha contabilidade, eu registrei no BAE, em vez de registrar no BCI. Logo, eu tenho a mais na minha contabilidade, quer dizer, eu dei entrada deste valor na minha contabilidade, na conta do BAE, 1.250.000 kwanzas. Então, tenho este valor a mais na minha contabilidade. Assim sendo, nós no exercício anterior mostramos que o que é débito eu somo e o que é crédito eu subtraio. Então, o que é débito eu somo e o que é crédito eu subtraio. O que é débito eu somo e o que for crédito eu subtraio. Assim sendo, o meu saldo no final do ano, ou na data de 30 de junho de 2018, são 11.750.000 kwanzas. Agora, passando para o outro método, seria neste caso o meu saldo de 12.000 kwanzas, 12.232.000 kwanzas, e eu dizia que o cheque ainda não debitado no banco, quer dizer que eu já tenho a menos este cheque na minha contabilidade. O banco, só falta o banco descontar, quer dizer que eu já descontei na minha contabilidade, logo eu tenho a menos esse cheque na minha contabilidade. Eu tenho este cheque a menos na minha contabilidade. Despesas com serviços bancários apenas debitado no banco, quer dizer que eu tenho, o banco já descontou, mas eu ainda não descontei, então tenho a mais este dinheiro na minha contabilidade, 5.000 kwanzas. Devolução de uma caução entregues para garantia de uma operação. O banco já deu entrada desse dinheiro, mas eu ainda não dei entrada desse dinheiro, logo eu tenho esse dinheiro a menos na minha contabilidade. Depósito efetuado no BCI de 1.200.000, logo eu tenho a mais esse dinheiro na minha contabilidade. Assim sendo, a minha soma seria, portanto, o meu saldo contabilístico seria nada mais, nada menos do que 11.750.000 kwanzas. Está resolvido o segundo mock de julho. Vamos agora passar para o terceiro mock de agosto. E o mock de agosto diz: a sociedade luandense possui duas contas bancárias, uma no BFA e outra no BNI. Na preparação da reconciliação bancária da conta do BNI,
relativamente ao mês de dezembro de 2018, apurou-se que o saldo do extrato bancário era de 5.546.400 e identificou-se as seguintes diferenças. Então temos o nosso saldo bancário do extrato do BNI, 5.456.400 kwanzas. Vamos então para as diferenças. Cheque ainda não debitado no banco. Cheque ainda não debitado no banco. Significa que este cheque já está contabilizado ou já está registrado na minha contabilidade. Então eu tenho a crédito ou a menos este cheque, um valor de 1.625.000 kwanzas. Despesas com serviços bancários apenas debitado no extrato bancário. Despesas com serviços bancários apenas debitado no extrato bancário. Logo, eu tenho esse movimento na minha contabilidade, ou no meu banco, e não na minha contabilidade. Se é uma despesa, o banco debita. Já falamos que os bancos diminuem debitando e aumentam creditando. Então, se é uma despesa, o banco diminui por meio do débito no valor de 5.000 kwanzas. Então, eu tenho uma despesa no valor de 5.000 kwanzas. Depois eu tenho juros de um empréstimo bancário que apenas consta do extrato, 30.000 kwanzas. Logo, se é um juro, é uma despesa, os bancos diminuem debitando, então eu tenho uma despesa no banco que não foi contabilizado, que não foi registrado na minha contabilidade, no valor de 30.000 kwanzas. Temos outro movimento que é custo de caderneta de cheques que apenas consta no extrato. Logo, é uma despesa que apenas consta no banco e não na contabilidade. Então, o banco diminui usando o débito um valor de 5.000 kwanzas. Depois temos depósito efetuado no BFA. Né? Então, nós estamos a fazer extrato, estamos a registrar ou a regularizar o extrato do BNI, a conta do BNI, e nos deparamos com um depósito que deveria ter sido registrado no BFA, mas nós registramos no BNI. Logo, nós debitamos este valor do BNI, do BFA, na nossa conta do BNI, no valor de 500.000 kwanzas. Assim sendo, o nosso extrato na contabilidade ou o nosso saldo na contabilidade seria, mais uma vez, o que é débito somamos e o que é crédito diminuímos. Então, eu tenho débito 500.000 kwanzas, eu somo, tenho crédito de 1.625.000, eu diminuo, tenho débito de 5.000, eu somo, tenho débito de 30.000, eu somo, tenho débito de 5.000, eu somo. Assim sendo, o nosso saldo no final do ano, na contabilidade, são 4.371.000 kwanzas. Vamos para o segundo método, e o segundo método seria, primeiro, saldo da contabilidade, saldo do banco, né, saldo do extrato. E saldo do extrato eu digo, cheque ainda não debitado no banco. Se o cheque ainda não foi debitado no banco, mas eu já diminuí, logo eu tenho a menos na minha contabilidade, 1.625.000 kwanzas. Tenho a menos na minha contabilidade, 1.625.000 kwanzas. Despesas de serviços bancários que constam apenas no banco. Se consta apenas no banco, eu ainda não descontei, logo ainda tenho este valor a mais na minha contabilidade. Juros de um empréstimo bancário. Se é uma despesa, o banco já descontou, eu ainda não, significa que na minha contabilidade ainda tenho 30.000 kwanzas. É como se na minha contabilidade ainda tivesse esse valor, 30.000 kwanzas a mais. Custo de caderneta é uma despesa bancária, está registrado no banco, mas não está na minha contabilidade. Significa que eu ainda tenho, é como se eu ainda tivesse em posse este valor na minha contabilidade. Depósito efetuado no BFA no valor de 500.000 kwanzas. Logo, é como se eu ainda tivesse a mais, eu registrei a mais esse dinheiro na minha contabilidade. Então, eu tenho esse dinheiro a mais na minha contabilidade. Assim sendo, o saldo da minha contabilidade é nada mais nada menos do que 4.371.400 kwanza. Está registrado o meu movimento contabilístico ou o meu saldo contabilístico. Foi encontrado o meu saldo contabilístico. Vamos passar para o último exercício, que é o exame de janeiro, que é o exame MOC, né? O MOC de janeiro. E MOC de janeiro nós temos como um saldo 160.000 kwanzas
o exercício diz que a 5 de junho de 2017, até Contas Limitada recebeu um extrato na sua conta do BFA com referência a 31 de maio de 2019, que informava um saldo de 160.500 kwanzas. Temos aqui 160.500 kwanzas. Após analisar o seu conteúdo comparativamente aos seus registros contabilísticos, constatou que o cheque 18786 do cliente Lopes de 10 de maio foi contabilizado por 14.200 kwanza, quando o valor do talão era de 12.400 kwanza. Aqui vamos prestar um pouquinho de atenção. Nos exercícios anteriores, os cheques eram contabilizados a menos em relação ao valor do banco. Neste exercício, o cheque foi contabilizado a mais na contabilidade, a mais diferente do que na contabilidade. Qual é o meu valor? Se o cheque foi depositado a mais na contabilidade, então tem um valor a mais na contabilidade. Então, nesse caso, seria um débito. Então, eu terei como débito a mais na minha contabilidade um cheque do cliente pela diferença, tem um valor a mais de 14.200 menos 12.400. Então, tenho na minha contabilidade a mais, a débito, 1.800.000. Quer dizer que tenho no débito a mais 1.800.000. Desculpa, 1.800 kwanzas, está certo. Tenho a mais no débito, 1.800 kwanzas. Segundo o movimento, o total dos cheques enviados a fornecedores que ainda não foi debitado pelo banco era de 50.000 kwanzas. Eu enviei ao banco um cheque de 50.000 kwanzas para pagar os meus fornecedores. O banco ainda não registrou, mas eu já tenho na minha contabilidade esse pagamento. Logo, eu já tenho a menos, ou já tenho no meu crédito, este valor de 50.000 kwanzas. Não tinha sido lançado na contabilidade juros de um depósito a prazo. Se é juros de um depósito a prazo, é um proveito. Nós falamos que os proveitos do banco registram-se no crédito e as despesas no banco registram-se no débito. Ok? Então, assim sendo, nós temos, se é um depósito a prazo, se é um juros de um depósito a prazo de 25.000 kwanzas, então o banco creditor na minha contabilidade, no meu extrato, 25.000 kwanzas. E diz que tem despesas bancárias de 5.000 kwanzas. Se é uma despesa, o banco debita, já falamos que diminui a dívida debitando. Então, se é uma despesa, o banco debita 5.000 kwanzas. Não temos mais nenhum movimento por regularizar, então vamos encontrar o nosso saldo na contabilidade. Para encontrar o nosso saldo na contabilidade, dizemos mais uma vez que os débitos aumentam-se, somamos os débitos e subtraímos os créditos. Então, eu tenho um débito por somar de 1.800 kwanza, tenho um crédito por subtrair de 50.000 kwanzas, tenho um débito por somar de 5.000 kwanzas e tenho um crédito por subtrair de 25.000 kwanzas. Assim sendo, a minha contabilidade, o meu exercício, o meu saldo na contabilidade é 92.300 kwanzas. Vamos para o método mais simples. Eu vou colocar aqui método simples. Método simplificado. Meu método simples eu terei primeiro meu saldo inicial, meu saldo do banco. E tenho então cheque do cliente Lopes, com uma diferença de 800.000. Logo tenho de 1.800 kwanza. Logo eu tenho a mais na minha contabilidade, 1.800 kwanza. Total de cheques enviados a fornecedores não debitado pelo banco. Logo eu já descontei. Então tenho a menos esse dinheiro na minha contabilidade. Logo eu tenho este valor a menos na minha contabilidade. E depois nós temos, portanto, juros de depósito a prazo de 25.000 kwanzas. Se é um juro de depósito a prazo, é um proveito e eu ainda não registrei esse proveito, então tenho a menos esse valor de 25.000 kwanzas. Se é uma despesa de 5.000 kwanzas, então o banco já registrou, já descontou, eu ainda não descontei, então é como se ainda eu tivesse esse valor em minha posse, a mais um valor de 5.000 kwanzas. Assim sendo, o meu saldo da contabilidade a 31
de maio de 2019 é nada mais, nada menos do que 92.300 kwanzas.